Bom, gente, vim conversar com vocês um pouquinho, tá? Não sei se eu falo com testemunho, mas vou falar pra vocês sobre a minha experiência que eu tô tendo há pouco tempo. Eu iniciei, Deus despertou uma vontade imensa de eu ler a Bíblia, tá? No mês de dezembro do ano passado. Então eu queria muito ler e era uma vontade, assim, doida. Eu fui atrás de uma Bíblia e eu não tinha mais contato com igreja, com religião, nem nada. Então, gente, peguei a Bíblia e fui lendo, tá? Desde então eu tô lendo, buscando e atrás. Aí eu quero contar um pouquinho da minha experiência, porque tá vindo na minha cabeça toda hora é isso, que eu preciso contar, né? Pra alguém, né? O meio do vídeo é melhor. E é até bom pra quem, assim, já passou por isso, tem entendimento, porque eu não tenho, né? Comecei agora, então pode me dar dicas, pode me aconselhar. Então, tamo aí. Então, vou contar pra vocês. Tipo assim, tô com um caderninho aqui, porque no caderno já tá praticamente quase tudo já anotado. Então, gente, deixa eu te falar aqui o que eu aprendi e o que eu tô passando, né? Situações que Deus vem me entregando. Tá, primeira vez que eu fiz jejum, gente, orei pro Espírito Santo, tá? Pra ter intimidade com ele. Então, a primeira vez que eu fiz jejum foi no dia 21 de janeiro, tá? E quando eu terminei, senti uma dor de cabeça bem forte, tá? E eu pesquisando muito, pesquisei que a gente, quando a gente tem uma palavra, a gente lê alguma coisa, ela sempre tem que ter uma confirmação, né? Bom, aí nisso se passaram uns dias, continuei buscando, escrevendo, e quando foi, fiz minhas orações, tá? Descobri que Deus, ele é constante, ele é fiel, ele é imutável, ele é justo. Claro, tem muitos nomes para ele, né? Que não tem como colocar aqui, mas são as palavras assim que ficam, que tá gravada na minha mente, tá? Tipo assim, conforme vai passando os dias, todo dia vem na minha mente, todo dia. Ele é fiel, ele é constante, imutável, justo, tá? Essas palavras que vêm na minha mente todo dia. Com a ajuda de alguns vídeos que eu pesquisei, né? Vi que o Espírito Santo habita em mim, eu não sabia. Pedi pra Deus renovar minhas forças. Por quê, gente? Ai, mas por que você tá procurando Deus? Tá passando por uma situação difícil? Não tô. Então, eu preferi, gente, na minha cabeça, procurar Deus não na fase ruim, entendeu? Mas procurar agora, gente. Por que eu vou procurar depois se eu posso procurar agora? Por que eu vou esperar eu passar por uma situação ruim, uma fase péssima da minha vida para me procurar ele, né? E outra, eu tenho que dar exemplo para os meus filhos. O Gael, ele tá na catequese, ele tem uns amigos que frequentam, então ele queria muito. Aí disse assim, como que eu vou passar uma informação para mim? Então eu tenho que ser referência para ele, né? Bom, passando meu aniversário, gente, fiz mais outro jejum no dia 10 de fevereiro, depois do meu aniversário. Então, gente, os jejuns que eu tô fazendo vem só, tipo assim, agregando, né? Conforme eu vou, tô buscando, eu tô lendo, tô pesquisando, então tô vendo que o jejum, ele é a intimidade que eu preciso ter com Deus, né? Quando eu tô cheia de mim, eu não consigo acessar nada, nem pensar direito. Mas quando eu me esvazio, eu sinto, Deus me mostra algumas coisas, entendeu? Quando eu chego em lugares, eu já tive a sensação de ter aquela dor de cabeça. E quando eu recuo, né? Quando eu volto, saio daquele lugar, passa. Então, assim, eu descobri,
Uma coisa que eu não sabia, né? Mas pra mim é novo. Eu não sabia. Que é Deus ali mostrando, falando assim, aqui não é um lugar bom. Então ele tá me deixando desconfortável pra me sair daquele lugar. Gente, eu queria falar pra vocês que eu tive uns sonhos depois desses jejuns que eu fiz, tá? Primeiro eu sonhei que meu marido tinha me deixado numa estação, me deixado lá, e ele foi embora, e eu tava sozinha lá, e a estação era escura, e tipo assim, fiquei perdida, não sabia como voltar, aí deixei pra lá, gente. Depois continuei jejuando, né, todo esse processo assim, então, assim, não toda semana, mas tô sempre buscando jejuar, gente. No dia, eu tô tentando procurar, porque o caderno tá cheio. Dia 19 de fevereiro, eu abri um jejum, tá? Pedindo sabedoria, entendimento. Eu sei que essas coisas levam tempo, gente, leva tempo, não é de agora, mas Deus tá sendo muito, muito fiel no que Ele promete. E no dia 20/2, eu tive um testemunho, gente, né? Aí eu até escrevi aqui testemunho, vou até ler pra vocês. Eu estava fazendo um exercício de escutar a voz do Espírito Santo, abri o livro de Salmos e pedi para que ele me dissesse um número. Pedi, gente, na minha cabeça. Senhor, eu não sei como falar com você, eu quero te escutar. Então, já que eu não te escuto, me fale um número na passagem, na Bíblia, nos Salmos, que eu possa entender. Aí ele me deu o número 63. Eu sou 63. Aí eu correndo para o marido, nossa, tem um número na minha cabeça, eu vou pesquisar. Aí li, e quando eu acordei também, teve um devocional que baseado nesse Salmo 63. Aí eu fiquei assim na minha cabeça, Deus tá me dizendo algo, tá me dizendo algo. E nisso é o que vem se baseando, que eu tenho, a sede dele, que eu tenho sede da palavra dele, e todo dia, gente, me despertou a vontade. Ler a Bíblia. Tipo assim, é como se fosse algo que você fala assim, mano, eu não posso ficar sem, eu preciso. Então, no Salmo 63, tava lá, eu busco intensamente, minha alma tem sede de ti. Gente, é foda, tá? Mas é basicamente isso, tá? Como eu não tenho entendimento, então não vou falar pra vocês coisas baseadas no que eu li. Mas, ele tá me mostrando umas coisas que eu fico assim, meu, eu preciso, entendeu? Então vai estar despertando. Aí, cadê? Aí eu tive um sonho também, tá? No dia 24/2. Na minha cabeça, gente, durante esse processo, eu sou católica, me creio como católica, né? Porque cresci na igreja de católico, meus pais nunca foram na igreja, mas eu tinha amigas que iam e eu também, né, tava ali. Então, fiz catequese, fiz crisma, eu tinha esse envolvimento, tá? Tenho um casamento, vai fazer 20 anos agora que somos casados, e quando eu tinha meus 14 anos eu sonhei, tá? Com meu marido, mas nunca contei pra ninguém. Eu sonhei que tinha um rapaz, era um homem do olho mel castanho, tipo assim, e quando eu namorei com ele, eu já sabia que era ele. Por mais que, já passaram por muitas coisas, sim, gente, passamos por muitas coisas que não vem ao caso, né, porque casamento é sempre assim, mas eu sonhei com ele, tá, no sonho, e tinha uma pessoa de costa de branco, passeando, com uma luz imensa, tá, eu nunca contei pra ninguém, mas sempre esteve aqui, então eu acho que é isso que Deus tá falando pra mim acabar contando, né. Aí eu creio no Espírito Santo, né? Eu tenho os desejos de me aprofundar nisso, então eu estudo muito sobre o Espírito Santo. Só que eu tô ainda na dúvida. Qual religião seguir? Só que Deus tá me mostrando que, assim, eu não preciso escolher nenhuma, e qualquer uma que eu escolher vai ser ótima. Então, tipo assim,
conforme que tá vindo os dias que eu tô, né, lendo e tô entendendo. Então, esse sonho, antes de falar pra vocês, me comprovou, entendeu? Então, bora lá, deixa eu falar. No sonho, gente, eu tava numa escuridão, ruas, becos, e eu não achava o caminho, tava perdida, tava tudo escuro. E durante o percurso, gente, o sonho era muito real, pra mim tava muito real, só que eu não tava com medo, porque os outros sonhos que eu tava tendo, eu tinha aquele medo, sabe, igual quando meu marido me deixou no sonho, me deixou num lugar lá e eu fiquei perdida, alguém me ajudou pra voltar pra casa. Eu fiquei com medo, eu acordei com aquela angústia. E nesse sonho eu não tive, entendeu? Então tava perdida, becos, ruas, tudo escuro. E eu passei por uma casa, tinha uma criança, a casa tava com a porta aberta, tinha uma criança, um menino, tá? Eu perguntei pro menino, como eu faço pra sair daqui? Ele não me disse nada, tá? Tipo assim, no sonho ele não falou nada, só eu pra mim e me mostrava o caminho, tipo assim, assim. Gente, no sonho eu achei o caminho. Aí, quando eu saí da rua, né, do percurso que ele me ensinou, eu encontrei uma rua iluminada. Cadê? Deixa eu te mostrar aqui. Fazendo jejum, continuando no jejum, Deus me mostrou na palavra de Mateus, tá? Até escrevi aqui, gente, ó. Tá? Lá em Mateus 9, a palavra siga-me. Assim, eu tava em jejum e peguei, falei assim, vou ler lá um livro. Vou ler Mateus. Peguei e li. E quando eu abri, gente, tava lá, siga-me. Gente, aquilo ali confirmou. Porque na pesquisa que eu fiz, tipo assim, Deus sempre confirma aquilo que ele fala, né? Então, aquela vez eu senti, falei, meu, é Deus. Meu jejum foi válido. Aí, tipo assim, o que eu concluí? Que Deus confia em mim, que eu preciso deixar para trás o que me prende, eu preciso me aproximar mais dele, que eu viva uma forma que reflita ele, e eu preciso caminhar com ele todos os dias. É só isso que ele quer de mim, tá? Então, desde então, gente, eu tô buscando, tô procurando ele e tô encontrando. Outra coisa é que eu tive outro testemunho durante isso. Foi um mês que eu recebi muito pouco, muito pouco. Eu sempre recebo e divido o meu salário e o da loja, né, da minha empresa, né. Ainda tem minha filha que trabalha comigo. Então, a loja recebeu muito pouco. Só que eu precisava comprar o material, né, do serviço. E eu não podia tirar o dinheiro da minha conta, porque eu já tinha os valores do cartão para pagar. Tá. Aí, tava lá fazendo a compra, faltava R$47, gente. Eu queria até achar aqui pra vocês. Faltava R$47 e eu não tinha, tá? Não tinha como tirar esse dinheiro, porque o dinheiro era o valor certinho para comprar o material. E esse valor de 47 passou, né, da cota. Mas por que você não tirou da poupança, gente? Não daria, tá? O que eu quero dizer é isso, não daria porque eu já tinha pagado todas as contas, então tinha esgotado. Foi um mês que foi péssimo, né? Então eu precisava pagar minha conta e comprar o material. Aí eu lá fazendo a compra, o valor que precisava faltar, que estava faltando para poder fazer a compra, foi o valor exatamente que tinha um cashback da loja e estava lá guardado, eu não sabia. Então, tipo assim, foi Deus ali que me mostrou, tá ali. E sabe quando passa por você e você não vê? Eu não via, gente. Eu sempre compro nessa loja, eu não tinha visto esse cashback. E quando eu fui usar esse cashback, era o mesmo valor, gente, que estava faltando. Era um valor de 47 e alguma coisa. Não tô achando aqui no caderno.
Mas era o mesmo valor e deu certinho, entendeu? Aí fui lá, agradeci muito a Deus aquele dia ali, porque eu já tava já agoniada, porque eu precisava comprar e tinha que fazer essa compra, porque se eu não comprasse ia atrasar os pedidos. E ali Deus mais uma vez confirmou, tô com você, presta atenção, você não tá vendo as coisas, seja mais vitalista. Então, gente, são coisas assim que Deus está fazendo na minha vida, que ainda estou aprendendo. Já são 4 meses, vamos entrar no 5º mês, buscando, trabalhando aqui a palavra de Deus aqui, né? Procurando entender. Outra coisa, eu não sabia que era oração. Eu aprendi a orar, uma coisa assim que eu nem imaginava que poderia fazer. Tô achando muito, muito bom essa intimidade com Deus, gente. Eu pretendo buscar mais, tá? Deus tem falado muitas coisas comigo através da palavra dele. Ele usa muito, gente, as músicas, porque, tipo assim, eu tenho dificuldade com a leitura, tá? Quando eu leio alguma coisa, pra mim absorver a informação, eu tenho que ler de 2 a 3 vezes a mesma coisa, aí eu consigo absorver, tá? Como os textos da Bíblia são muito grandes, ele tá usando a música, entendeu? Então, tudo que eu tô absorvendo vem através das músicas. Todas as músicas que eu escuto, ele começa a vir na minha mente, aquelas palavras. Aí eu vou lá e procuro na Bíblia e acho, entendeu? Então, gente, é só para mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência, tá? Sou nova nisso, quem puder me ajudar com palavra e sabedoria, né? Entendimento, como continuar esse processo, né? Porque por enquanto estou sozinha nessa. E é isso, gente. Agradeço aí pela compreensão e até.